Ah, sim, sem atualizações, né? Continua certo, tá? Gramaticalmente, continua perfeito. A letra E. Jornais e revistas são processados se publicarem sem autorização do autor um texto qualquer. Todas estão gramaticalmente corretas, entendeu? Só que a FGV achou que a letra E está melhor, entendeu? Perdão? Cara, não adianta, cara, não adianta. Esse é um detalhe que eu não comentei com vocês. Não adianta mandar recurso, entendeu? Não adianta. É muito subjetivo. Já vi que você não conhece muito a banca, eles não aceitam, não aceitam. Eu só vi a FGV aceitar um recurso uma vez, juro, uma vez, porque eles cometeram um desvio gramatical e com a gramática não há discussão, entendeu? Eles colocaram que um verbo era transitivo direto e a gramática diz que era indireto, entendeu? E ainda assim só aceitaram porque fundamentaram com a mesma gramática que eles deram lá, entendeu? Infelizmente não, cara. Concordo com você, caberia recurso, né? Agora vamos lá, preste atenção. Vamos ler as opções que eles nos deram aí. A gente descartou a letra A e a letra C. Olha a letra B de bola, por favor, tá? Jornais e revistas são processados se publicarem sem autorização dos autores uns textos quaisquer. Há uma sutil alteração de sentido quando ele fala uns textos quaisquer, porque dá uma ideia de depreciação do texto, entendeu? Isso é extremamente subjetivo, mas dá uma ideia, tá legal? A letra D de dado, jornais e revistas são processados se publicarem sem autorizações dos autores uns textos quaisquer. Ele continua com esse tom meio pejorativo. A letra E, eles consideraram mais adequada porque fazem referência ao autor de forma vaga, sem especificar um autor específico, tá? Então ele fala assim, ó, jornais e revistas são processados se publicarem sem autorização do autor um texto qualquer. Não é um autor preciso, mas de qualquer autor, tá? É extremamente vago, mas eu concordo com o colega, dá para entrar com recurso e dizer, mas espera aí, por que você escolheu essa e não a outra e tal? Eles vão dizer, porque sim, cara, foi porque é a opção que me aprove, entendeu? A opção que me soou mais gostosinha foi essa. Esse é o problema da FGV de vez em quando, tá? Vamos ler a questão 13, pessoal. Estamos com tempo. A geração pós-80 e início de 90 só conhece os tempos militares pelos livros de história e pelas séries de TV. Para a maioria dela, a palavra democracia e liberdade tem sentido diferente daquele para quem conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais, se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem ou o que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura violenta a custo muito alto. Apesar de bem escrito, o primeiro parágrafo do texto, esse texto aí todo, tá? Apresenta uma incorreção segundo a norma padrão. Realmente, há um desvio gramatical aí. Tá muito sutil, cara, tá muito sutil, tá? Tenta dar uma olhadinha, tenta achar aí. Eu já tenho uma pista para você, quando eu falei quais são os fatores que são utilizados para poder mascarar o erro, tá? Ou é tchum, ou é tchum, entendeu? Conseguiu achar aí, pessoal? A dificuldade de achar o erro nessa construção se deve a dois fatores. Um, você está cansado, né, cara? Você tem que ler para cá, é cansativo mesmo. O processo de aquisição de conhecimento gramatical, de direitos também, é cansativo a beça. E outra coisa, ele mascarou muito bem o erro. Eu dei uma pista para vocês quando eu comecei a falar quais são os fatores que fazem você não enxergar um erro, tá? Há dois fatores que fazem vocês não enxergarem erros. E olha que eu me refiro a uma turma de gente inteligente, que sabe o que é concordância, tá? Os cariocas têm uma percepção boa de concordância. O carioca médio, ele entende que se um cachorro latiu, dois cachorros latiram. Isso é natural, tá? Essa dificuldade é maior para o sul. O pessoal do sul tem mais dificuldade com isso por razões linguísticas, inclusive, né? A influência italiana é muito forte no sul, né? E os italianos não têm S no plural.
Então, é muito comum que você escute no Sul as crianças, os meninos, as pessoas, entendeu? Isso é muito natural para eles, porque eles não empregam S no plural, no italiano, entendeu? Ragazzo, ragazzi. Eles trocam o O pelo I para pluralizar, geralmente. Então, essa influência italiana faz o pessoal do Sul falar muito os mano, as mina, as crianças, as pessoas. E há um outro fator fonológico. O aparelho fonador não gosta do fonema sibilado. Repara como é difícil falar três pessoas. É difícil fazer o S sibilado, né? Os cariocas acabam se dando bem porque o nosso S chiado ele é mais fácil fonologicamente de fazer. Por isso que os cariocas conseguem falar três pessoas com mais facilidade. O nosso S chiado vem de Portugal e facilita. Não é certo não, tá? A prosódia correta é com S sibilado, três pessoas. Só que o S sibilado dificulta a pluralização, tá? Aí o que eu faço para vocês não perceberem erro de concordância? Eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu distancio, ou eu inverto, entendeu? Quer ver? Olha só. A multidão, tão logo se descobriu que haveria aumento no preço das passagens, se manifestaram de forma violenta. Vou repetir, tá? A multidão, tão logo se descobriu que haveria aumento no preço das passagens, se manifestaram de forma violenta. Eu falei que a multidão se manifestaram. A multidão se manifestaram. Só que eu demorei tanto a colocar o verbo, que quando eu coloquei o verbo, eu iludi a sua mente com uma coisa chamada concordância ideológica. Quando eu falei multidão, sua mente pensou em um monte de gente, não foi? A multidão, então logo se descobriu o aumento no preço das passagens, se manifestaram. Aí eu sacaneio você pelo distanciamento. O outro fator que mais sacaneia e sacaneou você aí é que nós não enxergamos erros invertidos. Se você disser que 3 alunos veio, você percebe, não percebe? Mas quando eu falo que veio 3 alunos, a nossa mente não capta o erro, reparou? Se eu falar que várias mudanças ocorreu, você nota. Mas quando eu falo que ocorreu várias mudanças, a nossa mente não capta o erro, entendeu? A nossa mente ela foi projetada para pensar na ordem direta. Inverteu, ferrou. Aí você pode cometer uma frase com 3 erros que ninguém nota. Quer ver? Olha só. Quando começam as férias, chega ao fim os meus problemas e só me resta alegrias. Vou errar, tá? Quando começam as férias... chega ao fim os meus problemas e só me resta alegrias. Eu falei, quando começa as férias. Se eu dissesse quando as férias começam, você ia perceber, entendeu? Só alegrias me resta, você ia anotar, entendeu? Então é só inverter a frase. Quer ver? Dá uma olhadinha, por favor, aí, que agora vai ficar mais fácil, tá? Vamos direto ao segundo período. Segundo período aí, ó, começa com se hoje, tá vendo? Se hoje é possível existir redes sociais, está aí o erro. Sabe por que você não notou? Porque está invertido. Se ele colocasse, se hoje é possível redes sociais existir, você ia perceber. A nossa mente não capta o erro por causa da inversão, entendeu? Se ele dissesse na ordem direta, se hoje é possível redes sociais existir, você perceberia. O que a banca maldita faz? Inverte, né? Se hoje é possível existir redes sociais não existem. Redes sociais existem, entendeu? O adequado seria, se hoje é possível existirem redes sociais, entendeu? A questão é que você botou o verbo antes do sujeito. E a nossa mente não capta o erro por causa da inversão, tá? Entendeu, pessoal? Então, se eu dissesse para vocês assim, ó, sempre que acontecer mudanças, olha como é que você não nota o erro. Sempre que acontecer mudanças, esteja preparado. Sempre que acontecer mudanças, esteja preparado. Isso está errado, cara. Mas só como é que você não percebe? Porque eu não falei na ordem direta. Sempre que mudanças acontecer, você vai perceber. Então, o certo é sempre que acontecerem mudanças, é o correto, tá? Entendeu? Então, 2 fatores. Você está cansado e segundo foi a inversão. A nossa mente não capta o erro quando há inversão, tá? Tirou foto aqui já? Vou apagar rapidinho. Faz um esforcinho final aí para a gente entender isso. Só esse finalzinho só, tá? Vou explicar aqui para vocês de novo essa ideia do distanciamento com a inversão, tá? A banca que mais faz isso é a Fundação Carlos Chagas. A FGV nem faz tanto. Fez aí. Mas não é muito comum que eles façam essa maldade aí, não. Vamos lá? Olha essa frase aqui, por favor, presta atenção, tá? A admiração dos alunos. Opa! Sim, fica. Depois você entra em contato com eles lá, tá? A admiração dos alunos por professores como Damasceno e Raquel os tornam a cada dia mais sábios. A admiração dos alunos por professores como Damasceno e Raquel os tornam a cada dia mais sábios. Está errado e não parece. Por que não parece? Vamos lá. Lembra da ideia da sagacidade? Vai fazer uma questão de concordância verbal? Desconfie de orações cujo verbo demora a aparecer. Entendeu? Repara como é que eu vou te enrolando, ó, colocando uma frase grandona. Ó. Eu vou esticando a frase, tá vendo? Ó, eu vou esticando. Nada do verbo aparecer, reparou? Quando o cara faz, isso é de maldade.
Ele quer te sacanear pelo distanciamento. Ó, a admiração dos alunos por professores como Damasceno e Raquel os tornam... Quando o verbo aparece, cara, você perdeu completamente a noção de concordância já. Esse quer te sacanear pelo distanciamento, entendeu? Por quê? Ele bota o verbo tornam no plural, não é? Não está no plural? Olha quantos termos no plural aparecem aqui. Vários, ó. Professores, alunos, aí ele enumera, bota Damasceno e Raquel. Tudo isso é feito para te sacanear. Tudo isso é para te passar o que eu chamo de falsa impressão de concordância, entendeu? Agora, olha só que interessante, ó. Ele bota o núcleo do sujeito aqui, tá vendo? Ó? Logo no início, faz um sujeito de 3 quilômetros, bota um monte de coisa no plural e bota o verbo no plural. De preferência, perto de termos no plural, ó. Os, sábios, tudo com a intenção de te enganar. Sabe o que os torna cada dia mais sábios? A admiração dos alunos por professores como Damasceno e Raquel. Tudo isso é o sujeito, só que o núcleo é a admiração, entendeu? Por que eu sei que o núcleo é admiração? Porque o núcleo não pode ter preposição. Ó, sendo assim, eu já descarto professores como Damasceno e Raquel. Este como aqui, tá vendo? É preposição. Então, Damasceno e Raquel já não são núcleos, tá? Este dois aqui é preposição. Este por aqui é preposição também. Então, o núcleo é só admiração. A admiração está no singular ou no plural? Singular. Olha o verbo errado, ó. A admiração os torna ou não? A admiração os torna. Então, essa é a estratégia 1, tá? Colocar o verbo bem longe do núcleo do sujeito. Então, na questão de concordância, afia a sua visão se você perceber que o cara está esticando demais a oração, entendeu? Quando ele começar a esticar demais a oração, ele quer te sacanear pelo distanciamento. De preferência, colocando um verbo no plural, com palavrinhas no plural próximas a ele, entendeu? Só que é o seguinte, ó, só funciona uma vez. Eu não consigo mais brincar assim com você. Se eu tentar de novo, você, consegui achar ali. Quer ver? Você começa a ficar desconfiado. Olha aqui, ó. Aí agora, quando você pegar hoje à noite para fazer questão de concordância, o seu olhar já vai ficar mais desconfiado. Ó, a alegação dos juízes e réus envolvidos no julgamento daqueles homens vis se mantém sem sentido. Você começou a desconfiar quando você começou a perceber que eu fui esticando demais a oração, não foi? Você vai esticando, você estica pra caramba. Olha onde é que o verbo vai aparecer, entendeu? Ele aparece meia hora depois. Para piorar, ele ainda bota um daqueles verbos que trocam de acento no singular e no plural. Sabe por quê? Porque a pronúncia é a mesma. Sabe qual é o plural de mantém? Mantém. A pronúncia é a mesma, eu só mudo o acento, né? Mantém, mantém. Singular e plural, entendeu? E aí você fica mais desconfiado ainda, porque ainda colocou um daqueles verbos que não sofre alteração de pronúncia, né? Só que o núcleo está aqui, ó. A alegação se mantém sem sentido, não. A alegação se mantém sem sentido. Então, o distanciamento é sacana também, reparou? Porque você vai lendo. Ele começa a colocar palavras no plural, ó, homens vis, tudo mais, julgamento daqueles. Só que aí é um fator, cara. Preposição, ó, tá vendo? Nunca rege o núcleo do sujeito, ó. Tá vendo? Preposição. O núcleo é alegação. Núcleo no singular tem que ter verbo no singular. Então, primeira estratégia da concordância hoje à noite em casa fazendo. Se começar a demorar a aparecer o verbo, desconfie, tá? Ele quer te sacanear pelo distanciamento. Tira uma foto aí que eu vou te mostrar qual é a segunda estratégia. Esqueci o número do quadro, é 5, né? Apesar de achar muito legal essa ideia do distanciamento, sacaneando as pessoas, eu acho que não é a melhor estratégia, não. Eu acho que a mais sacana e que funcionou com você é a inversão. Concorda? Porque a nossa mente não está preparada para ler a frase na ordem indireta. Se você faz uma frase indireta, uma frase invertida, a percepção fica pior. É difícil entender a frase, entendeu? Então faz assim, ó. Além de você ter aprendido a desconfiar de frases cujo verbo demora a aparecer, eu quero que vocês aprendam agora a desconfiar de orações que começam pelo verbo. Se a oração começa pelo verbo, ela quer te sacanear, entendeu? Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho uma construção bem com a cara da prova mesmo. Um pouco piorada, um pouco mais difícil, tá? Ó, tem chegado aos meus ouvidos o som de vozes e surge a cada dia novas provas da inocência do homem que por todos vem sendo acusado de matar. Tá tudo errado, cara. Sério, tá tudo errado. Mas olha como é que é a sutileza do erro. Todos os erros aqui são muito gostosinhos, não são? Sabe por quê? Porque para você não perceber o erro, o que eu fiz? Fui fazendo inversão dos verbos com o sujeito, entendeu? Porque se eu inverto os verbos com o sujeito, a sua percepção do erro fica prejudicada. Todos os verbos que aparecem aqui estão errados, pode reparar, ó. Tem chegado aos meus ouvidos o som de vozes e surge a cada dia novas provas da inocência do homem que por todos vem sendo acusado de matar.
Está tudo errado. Todos os verbos estão errados, de verdade. Quer ver? Ó? Primeiro verbo que aparece é este aqui e está errado, não é isso? Aparece esse surge, está errado. E aparece este vem aqui, está errado também. Nos 3 casos, eu usei contra você a mesma estratégia. Eu fui fazendo inversões, entendeu? Porque se você procurar o sujeito de cada um daqueles verbos ali, você vai perceber que eu tentei confundir você e eu consegui sempre invertendo as frases. Quer ver? Olha só. A primeira oração é esta aqui, tá? Ela vem até aqui, ó.